Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha que prosa nós estamos trazendo aqui para a Prosa com Bertalha. Como compras afeta a estratégia de ESG de uma empresa? As decisões de compras desempenham um papel vital na estratégia de ESG, que foca o ambiental, social e a governança de uma empresa. Escolhas conscientes, como fornecedores sustentáveis, podem fortalecer a dimensão ambiental. Priorizar práticas éticas na cadeia de suprimentos impacta positivamente a esfera social. Além disso, critérios de governança ao selecionar parceiros comerciais garantem conformidade e transparência. A integração eficaz de ESG nas compras não apenas gera uma imagem positiva perante os consumidores conscientes, mas também fortalece a resiliência corporativa a longo prazo. Nós vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer mais inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa comigo e desbravar esse tema fantástico, eu terei o privilégio de trazer aqui o meu amigo Leonardo Rentroia Viana. Olha só que legal, que bacana. Eu tenho uma honra de trazer aqui para prosear comigo hoje o Leonardo. Leonardo, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha, meu caro. Ô, Bertalha, prazer. Muito bom estar aqui contigo hoje, principalmente para falar de um tema que eu gosto tanto, que é a parte de SG em compras e como a gente faz as coisas de maneira mais responsável. Então, obrigado pelo convite. Fantástico, meu amigo. Mas antes da gente desbravar aí a nossa prosa, quem que é o Léo? Bom, vamos lá. Eu trabalho em compras, sou profissional de compras já há quase 20 anos, vou fazer 20 anos em 2024. Trabalhei em diversas empresas, diversos segmentos, trabalhei com comércio virtual, trabalhei em indústria química, trabalhei em indústria de bens de consumo, então, e já fiz um pouco de tudo em compras, né? Desde ser realmente um comprador, como também avaliação de fornecedores, auditorias em plantas, desenvolvimento de mercado, e agora, nos últimos anos, tenho me dedicado mais a uma pauta ligada à responsabilidade social e ESG dentro da cadeia de suprimentos. Fantástico, fantástico, o Léo. Léo, antes de nós seguirmos aqui na nossa prosa, eu gostaria de lembrar o pessoal para curtir aí a nossa prosa, o nosso canal, se inscrever e acionar aí o sininho da notificação, ajudando também a compartilhar a educação, porque o nosso lema aqui é: com a educação vem a transformação, educar para transformar. Léo, Léo, meu amigo, esse tema é muito interessante. ESG está na onda. Eu gostaria que você contextualizasse um pouco o tema para a gente. Qual que é a relevância desse tema, no mundo moderno, Léo? Olha, em primeiro lugar, eu gostei que você falou que é uma onda e não uma moda. Porque o pessoal fala muito de moda, moda e moda passa. A gente espera que o SG não passe, né? Acho que está muito conectado com a responsabilidade das empresas. E eu costumo dizer sempre nas empresas que eu trabalho, enfim, no impacto que a gente gera, é que as empresas elas têm uma obrigação social até de devolver um pouco para a sociedade aquilo que elas conseguem. Então, se a minha empresa está situada em São Paulo, utiliza a mão de obra da cidade, vende produtos aqui, por que não, de alguma maneira, retribuir para a sociedade que ela está inserida? Então, o SG está muito ligado nisso, né? Não só na parte social, que talvez seja o mais óbvio nesse momento, mas quando a gente fala de ambiental também, né? Como é que a gente preserva o ambiente que a gente está, como é que a gente cria condições para o desenvolvimento sustentável e também conectado, obviamente, com toda a governança do negócio. Então, essas práticas de ESG nas empresas, elas têm ganhado cada vez mais relevância e a área de compras tem um papel fundamental para que essas estratégias elas tenham ou não sucesso. Fantástico, fantástico, Léo. E aí tem um ponto interessante, porque quando nós pensamos na cadeia de abastecimento, supply chain, nós temos que pensar basicamente no end-to-end, no fim a fim. E aí entram os fornecedores, logicamente. E aí vem a minha pergunta: como que as escolhas de fornecedores impactam, Léo, as metas ambientais de uma organização? Vamos lá, eu costumo dizer que tirando a folha de pagamento, tudo passa ou deveria passar pela área de compras, se for mais ou menos madura. Às vezes a área de compras só coloca o pedido, não passa tanto por ela, mas numa empresa mais organizada, a área de compras ela tem um papel fundamental na escolha dos fornecedores. Então, se você parar e pensar que grande parte do impacto da sua empresa ele não está ligado diretamente com a sua atividade fim, a cadeia de suprimentos ela tem um papel fundamental. Então, como é que você garante que você compra de fornecedores socialmente responsáveis? Como é que você evita, por exemplo, trabalho escravo na sua cadeia de fornecimento? Como é que você garante oportunidades? E aí é um tema que talvez eu goste mais dentro dessa área de SG em compras,
que é de diversidade em suprimentos, como é que eu garanto que eu tenho fornecedores de diversos tipos, de diversas origens dentro do meu portfólio de fornecedores? E, obviamente, como é que eu cuido do meio ambiente, como é que eu gero o menor impacto possível da minha produção, né? E as empresas hoje todas têm metas, né, de reduzir a emissão de carbono, ser carbono neutro. Isso só vai acontecer se ela estiver muito bem alinhada com toda a sua cadeia de fornecimentos. Não adianta eu, como uma indústria, zerar a minha emissão se o meu fornecedor não zera a emissão dele. Eu nunca vou chegar no net zero, que a gente chama. Então, a escolha do fornecedor correto, do parceiro que mais se adequa às suas metas organizacionais, ela passa muito pela mão de compras, obviamente, e ela faz um impacto muito grande no final da cadeia, porque além de tudo, né, quando a gente fala do conceito de sustentabilidade, naquele famoso tripé, tem que ser sustentável ao longo do tempo financeiramente. Então, a área de compras também entra com sua expertise de talvez décadas, né, de saves e prazo de pagamento, e junta, conecta isso com as necessidades ambientais do negócio. Então, a área de compras ela tem sim um papel fundamental na estratégia corporativa ESG das empresas. Você tocou num ponto interessante aí, o Léo, basicamente nos riscos que eventualmente podem advir de fornecedores mal escolhidos ou não dar a devida atenção para a escolha dos fornecedores. E você falou até, você citou aí a parte de trabalho escravo, alguma coisa nessa direção. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: quais práticas éticas podem ser implementadas na cadeia de abastecimento, Léo, para promover a dimensão social de ESG? Olha, vamos lá, acho que quando a gente fala da parte social dentro de compras, acho que eu até acabei estragando um pouco a surpresa, acho que essas duas são as maiores, os dois maiores pontos e que têm sido cada vez mais comuns em primeiro lugar, é garantir uma cadeia de fornecimento sem incidência de trabalho escravo, e a gente, infelizmente, no Brasil, isso ainda é comum, e a gente tem, obviamente, alguns segmentos que estão mais expostos, quando você fala do agronegócio, quando você fala da indústria têxtil, são indústrias em que isso, infelizmente, ainda acontece com alguma regularidade. Então, acho que garantir que você tem uma cadeia para trás da sua empresa ética, responsável e que não tem esse tipo de prática é um fator fundamental. Mas a gente também tem outras práticas, né? Eu disse de diversidade em compras. Hoje as empresas elas têm investido muito em ter dentro dos seus quadro de colaboradores pessoas diversas, né? E eu vivo nesse eixo, né? A Faria Lima, Berrini, Morumbi, há quase 20 anos, as empresas todas estavam naquela região. E hoje, quando você anda na rua, quando você entra nos escritórios das empresas, ainda bem, a gente vê muita gente diferente. Né? Acho que isso é algo que realmente pegou, né? As empresas têm feito isso de maneira muito ativa, e por que não fazer isso da parte dos fornecedores? Então, acho que esse é um critério social que tem sido cada vez mais aplicado, né? Um conceito muito comum nas empresas norte-americanas, que tem sido adotado no Brasil, que é a cadeia de fornecedores mais diversas. Então, esse acho que é um outro ponto em que a gente consegue ter um impacto social positivo quando a gente fala da contratação ou não de um fornecedor pelo critério X, Y ou Z. Então, tanto trabalho escravo quanto o trabalho escravo que eu comentei e a diversidade em compra são fatores fundamentais. E além disso, Batalha, se eu puder fechar também a parte social, a gente cada vez mais tem feito questionários de avaliação de fornecedores, está muito ligado com o ponto G da governança, e a gente sempre pergunta, questão trabalhista, como é que as empresas, se elas pagam salários justos, se elas têm jornadas de trabalho adequadas à lei, enfim. Então, tudo isso daí gera um impacto positivo na cadeia. As obviedades precisam ser ditas. Então, quando a gente pergunta isso para um fornecedor, a gente acaba forçando, de maneira positiva, que essa agenda social ela seja mais amplificada dentro dos fornecedores. Fantástico. Eu queria embalar nesse seu comentário, principalmente quando você já atacou, de certa forma, o G do ESG, porque para mim é fundamental e, logicamente, nós devemos levar muito a sério o G, assim como nós estamos levando a sério hoje o aspecto ambiental e também o social. Né? De que maneira, Léo, os critérios de governança são considerados nas decisões de compras de uma empresa? Olha, eu espero que sejam bem considerados, né? As empresas elas têm cada vez mais investido nessa prática. E quando a gente fala de governança, eu acho que ela passa por alguns critérios, né? E aí se eu pudesse dar algumas dicas ou algumas práticas que estão conectadas à governança, que podem ajudar o desempenho de ESG da sua empresa, é estabelecer um código de conduta muito bem delineado, muito robusto, em que fale exatamente quais são as expectativas que você tem para com os seus fornecedores. Né? Acho que isso é uma pedra fundamental, talvez seja a base de todo o pilar de governança quando a gente fala dentro de compras. E, de novo, repetindo o que eu disse há 2 minutos atrás,
as obviedades precisam ser ditas. Então, você precisa claramente, abertamente, publicamente dizer que a sua empresa não apoia trabalho escravo, que a sua empresa não corrobora com práticas de corrupção de agentes públicos, etc. Então, ter um código de conduta é fundamental para que você possa, inclusive, cobrar os seus fornecedores de práticas éticas no futuro. E aí, quando a gente entra ainda em governança, hoje a gente tem diversas ferramentas. Eu trabalho hoje na indústria química. A indústria química usa uma plataforma que se chama EcoVadis, ela é muito comum na indústria química, que é uma plataforma em que o fornecedor faz um questionário de autoavaliação e ele tem uma nota no final do dia. E ele aborda vários temas: ética, trabalho, padrões trabalhistas, sustentabilidade em compras, meio ambiente. Então, tudo isso é feito uma avaliação da sua cadeia. Então, de novo, o EcoVadis, não estou nem fazendo propaganda deles, mas eles são muito comuns na indústria química, mas a gente tem outras ferramentas, auditorias, assessments, que conseguem, se não comprovar, mas ter um bom indicativo de onde é que estão os riscos na sua cadeia, onde é que você precisa prestar mais atenção, onde é que você precisa ir um pouco mais a fundo, para, de novo, garantir que o seu processo não tenha nenhum barulho. E a gente sabe que os barulhos que são causados por essas questões, eles são muito altos, e a gente, obviamente, quer evitar esse risco de exposição para as empresas em que a gente trabalha. Fantástico. E hoje nós sabemos que os consumidores estão extremamente conscientes com relação a aspectos de ESG. Logicamente, não é todo mundo, mas a gente sabe que muita gente tem essa missão, essa vontade de que as empresas realmente joguem o jogo do meio ambiente, o jogo do social, talvez nem tanto da governança, porque a governança realmente é uma preocupação interna. E aí eu traria um ponto importante aqui para a gente desbravar, o Léo, que é exatamente essa conexão com os consumidores conscientes. De que forma ou como as decisões de compras alinham-se com as expectativas destes consumidores conscientes, Léo? Eu acho que, assim, quando a gente fala principalmente de um país subdesenvolvido como o Brasil, como você mesmo disse, Bertalho, é um pouco mais complicado você ter decisões de consumidores, mas isso tem sido cada vez mais comum. Existem pesquisas, né, a velha frase, né, existem pesquisas, mas existem mesmo, né, que mostram que existe uma determinada parcela dos consumidores que topam gastar mais ou gastar menos com uma empresa de acordo com as práticas que ela tem, e aí não só SG, tá, até práticas de conduta. Eu não vou cometer indelicadeza de falar quais são as empresas, mas eu posso comentar contigo com certeza absoluta. Existem algumas empresas que eu não compro, que eu não vou, que eu não entro em lojas por práticas corporativas das empresas. E imagino que alguns colegas que estejam vendo esse vídeo também têm. Né? Eu já cheguei a negar convites de entrevista para empresas, você olhar a empresa e falar, poxa, não quero trabalhar nesse lugar. Já aconteceu também comigo. De novo, não vou cometer a delicadeza de dizer quem são, porque não é o julgamento de valor, é muito mais algo individual. Mas isso tem sido cada vez mais comum, Bertalha. Os consumidores eles têm colocado isso como um fator de decisão. Basta você entrar no mercado e se você, por exemplo, for numa gôndola de iogurte e ver um pote de iogurte da Danone, você vai ver que ela tem um selo lá de empresa B, que é uma certificação de empresa socialmente responsável. Por que a Danone coloca esse selo dentro na cara do iogurte dela? Porque ela quer avisar para o consumidor que ela tem esse tipo de prática, porque sim, as pessoas olham para aquilo e deixam de consumir um iogurte de uma marca X para consumir o da Danone, porque ela é uma empresa B. Assim como acontece com outras empresas. Né? A Natural da Terra, que é uma empresa também, tem selo de empresa B. Então, as empresas elas têm cada vez mais notado que existe uma parcela da população que talvez na pirâmide de Maslow esteja mais do meio para cima, que pode se dar o luxo de pagar um pouco a mais por um produto, e isso faz a diferença, sim, nos hábitos de consumo. E a área de compras, obviamente, ela tem um fator fundamental, porque, voltando, por exemplo, da certificação de empresa B, um dos capítulos da certificação de empresa B é compras. Então, se a sua empresa não tem uma área de compras responsável, que atua de maneira diligente para garantir uma cadeia de suprimento aceitável, você não se certifica em empresa B. Então, você não consegue adquirir uma certificação caso você não tenha uma área de compras responsável. Então, a área de compras, sim, influencia na estratégia das empresas, porque ela pode ser ou não um enabler para você conseguir certificações e acessar mercados que você, de repente, não acessava antes. Fantástico, muito legal, Léo. Inclusive, você trouxe exemplos positivos. Uma das coisas que Sim. nós, aqui na Prosa Cobertalha, nós focamos realmente, e você foi muito feliz, é não trazer os exemplos negativos. Não é esse o nosso objetivo, mas sim ressaltar os exemplos positivos. Muito bacana. Léo, nós estamos chegando ao final do primeiro tempo aqui na Prosa Cobertalha.
E agora nós vamos chamar a Corujinha, vamos tomar uma água, um café aqui e vamos voltar para o segundo tempo. Pode ser, Léo? Combinado. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Léo que está trazendo uma contribuição, principalmente pelo lado de compras, olhando a perspectiva de ESG, que é um tema extremamente relevante dentro das empresas e até eu seria aqui bastante agressivo. Tem uma relação muito forte com a sobrevivência do planeta. Quais são os desafios enfrentados por uma empresa, Léo, ao integrar efetivamente ESG em suas práticas de compras? Olha, Betália, se eu pudesse resumir em dois grandes fatores, o primeiro é, acho que, o comprometimento da liderança. E aí eu estou falando não só da liderança da empresa, mas da liderança de compras. A gente sabe que quando não existe uma liderança alinhada com uma prática é muito difícil, né? A gente trabalha num ambiente sempre muito conflituoso, com muita coisa para fazer, muita meta, todo mundo atarefado. Então, se você não tiver um direcionamento da liderança de que o tema A, B ou C é importante, dificilmente você consegue colocar ele na agenda de uma maneira efetiva. E aí, ou você faz, porque de repente tem uma pessoa ou outra no time que se identifica muito e faz uma forcinha extra para engaixar aquilo, ou você acaba não fazendo. Então, acho que o comprometimento da liderança de entender que a área de compras ou a empresa precisa colaborar com essa agenda SG é fundamental para que você consiga fazer um cascateamento dessas metas e dessas práticas no negócio. Eu falo que a área de compras, a minha esposa brinca comigo isso, que a gente está junto desde os 20 anos quase que eu trabalho em compras. E ela fala, poxa, todo ano tem meta de saving, de economia. Eu falo, olha, até o dia que comprar de graça, vai ter meta de saving todos os anos. Então esse dia nunca vai chegar, né? Então a área de compra sempre foi muito orientada a isso. Então a gente tem que ter um comprometimento da liderança como um todo. Mas aí, eu não quero também deixar só nas costas da liderança, acho que o segundo fator é questionar um pouco a área de compras. Né? E eu falo isso com uma pessoa que está há 20 anos nessa área. A gente, como comprador, eu nasci profissionalmente como comprador, a gente tem uma orientação muito forte a resultado. Saving, prazo de pagamento, como é que a gente extrai o custo mais barato do fornecedor. E quando a gente fala de SG, de diversidade em compras, que eu comentei agora há pouco, é muito contrário, entre aspas, a toda a teoria de compras estratégicas. Né? Compras estratégicas, você fala de diminuir o número de fornecedores, de concentrar volume, de reduzir complexidade, reduzir risco. Tem muito disso. Né? Obviamente, a teoria mais moderna, não. Né? Quando a gente fala de análise de mercado, análise de demanda. Mas a gente foi ensinado, catequizado, vamos reduzir risco, concentrar volume, porque quando eu dou mais volume para um fornecedor, eu consigo melhores custos e tal. E quando a gente fala de SG, é o contrário. Né? Quando a gente fala de diversidade em compras, é trazer mais complexidade, é trazer mais risco, é trabalhar com fornecedores menores, é trazer um pouco de dor de barriga para o comprador e para a área de compras. Então, eu acho que a área de compras tem que fazer uma reflexão de que ela pode adicionar muito mais valor para o negócio, não necessariamente comprando mais barato. E o paralelo que eu sempre uso é o seguinte: todo mundo que está nos assistindo aqui tem uma televisão na sala e que já comprou uma televisão na vida. Eu duvido que quem está assistindo aqui foi na loja, lá, qualquer loja, e falou: olha, eu quero a televisão mais barata da loja. Isso não acontece. A pessoa geralmente vai fazer uma análise: eu preciso de uma televisão do tamanho tal, a tecnologia tal, ou eu assisto filme, eu jogo videogame. Então você faz uma análise do que você quer e você, obviamente, vai comprar no melhor custo possível naquela televisão que você quer. Mas ninguém quer a mais barata. Ninguém vai lá e compra uma televisão de 20 polegadas, né, para colocar numa sala. Por que a gente faz isso na área de compras das nossas empresas? Né? Por que a gente fica com essa neura tão grande de comprar o mais barato? A gente não pode ter essa neura de comprar o mais barato. A gente tem que comprar aquilo que o negócio precisa e o que ele adiciona valor. E, se possível, incluindo SG, incluindo outros critérios que não sejam só preço e condição de pagamento. Fantástico. E, aliás, quando você toca nesse ponto aí, isso me leva para uma pergunta que é exatamente o questionamento que muitos executivos vêm fazendo hoje em dia, né? Ou seja, quais são os benefícios econômicos de incorporar critérios de ESG nas decisões de aquisição? Eu não estou dizendo redução de custos, né? Essa economia pode estar até alinhada com o que você acabou de falar. É. Não, exatamente. E acho que esse é um tema que a gente precisa desmistificar também. Não é porque é mais sustentável que é mais caro. Né? Ao contrário, às vezes o sustentável é mais barato. Eu vou dar um exemplo de uma das empresas que eu trabalhei. A gente tinha um grande galpão e a gente precisava fazer a manutenção desse galpão lá do telhado dele. Então era um custo alto e um perigo. Por quê? Porque a gente tinha que pegar uma pessoa, subir lá em cima do telhado, toda amarrada, enfim, todas as normas. Mas era mais caro. Você tinha que pagar a hora homem daquela pessoa e o cara ia olhando o telhado de ponta a ponta. A gente encontrou uma solução que era até mais sustentável, mais social, mais segura, que era fazer um monitoramento com drone via câmera de alta resolução. Então, o que a empresa fazia? Ela levava um drone, ela pegava esse drone com uma alta resolução, uma câmera super
elaborada, e ela fazia uma verificação do virado de ponta a ponta. Se houvesse algum sinal de algum problema que precisa ser visto, aí sim a gente mandava uma pessoa, um humano, ir lá dar uma olhada no telhado. Então, a gente conseguiu reportar isso como um processo muito mais seguro, muito mais sustentável, até do ponto de vista financeiro, e mais barato. Então, existe muito esse mito de que o SG vai ser mais caro, que eu vou ter que adicionar custo, e não. Acho que a gente consegue, com soluções mais inovadoras, trazer benefícios para o negócio. Principalmente quando a gente trabalha com fornecedores pequenos. A gente tem esse cisma, mas muitas vezes aquele fornecedor pequeno ou uma startup, ela consegue trazer uma solução que desenrola de maneira muito mais efetiva do que aquelas escolhas antigas que a gente sempre fez. Você sabe que recentemente nós fizemos uma prosa aqui sobre inovação e nós discutimos, debatemos bastante o ponto da inovação incremental ou da disrupção, que está muito em Sim. linha com o que você está comentando aí. E aí me leva a uma outra pergunta, Léo, que eu acho que é bastante pertinente aqui, na continuidade da nossa prosa, da nossa conversa, que como as compras sustentáveis, elas contribuem, de certa forma, você já comentou alguma coisa nessa linha, para a reputação e a imagem de uma empresa? Olha, ela pode muito danificar a imagem de uma empresa. Então, até exemplos positivos, mas assim, de novo, né? Se você colocar trabalho escravo no Google e clicar em notícias, a gente vai ver várias notícias de várias empresas grandes que estão lá se enrolando com práticas dessa, né? Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso. Mas a gente pode sim também, de uma maneira muito positiva, desde que a gente consiga fazer uma propaganda disso, trazer benefícios. Né? Eu acho que aí é muito uma escolha da empresa, se ela vai fazer ou não. Né? Tem até uma rede grande de fast food agora que fez uma mudança bastante grande da sua base de embalagens, junto com fornecedores, tirando plástico e tal. Ela optou por não fazer propaganda disso. Né? Então, é muito da escolha da empresa, mas você trazer essas soluções inovadoras, dependendo de como você quer fazer a publicidade e vender isso pode ter um impacto muito positivo. Né? Eu gosto sempre de trazer exemplos das empresas que eu trabalhei. Uma das empresas que eu trabalhei, a gente colocou um carro elétrico para funcionar, para fazer entregas. Era uma empresa que tinha muita entrega dentro de São Paulo, na região metropolitana, entregas com volumes pequenos. E a gente falou, poxa, por que não colocar um carro elétrico? E eu me lembro que a gente fez a escolha do carro elétrico, adesivou, fez um post no LinkedIn, algo relativamente simples. E foi um projeto que nasceu em compras. A gente um dia falou, vamos fazer isso aqui. E veio, bateu essa ideia, a gente cuidava de frota. O impacto positivo que isso foi assustador. Né? Foi um dos posts mais curtidos do LinkedIn da empresa. E a gente recebeu uma série de contatos, tanto de caras que queriam vender, né? Falou, pô, também faço isso, como é que eu entro aí? Como muitas empresas curiosas em entender como é que a gente tinha feito o business case parar de pé. Não é fácil, né? O carro elétrico é mais caro. Mas teve um impacto tão positivo e uma ação relativamente simples que nasceu em compras, foi toda negociada por nós e a gente que geria a operação. Então, a gente consegue sim influenciar de maneira positiva a reputação das empresas. Fantástico, fantástico. Existe um ponto dentro do mundo corporativo, e até faz parte da governança, que é que nós precisamos medir aquilo que nós fazemos dentro da organização. E tudo que você vem falando, principalmente pela perspectiva de ESG, o lado social, o lado do meio ambiente, uma hora pode ficar mais caro, outra hora mais barato, usar soluções inovadoras, que são todos os comentários que você fez, e eu acho que todos eles fazem muito sentido e têm um valor agregado muito grande. E a minha pergunta aí: quais os indicadores, Léo, nós podemos utilizar para medir o impacto das decisões de compras nas metas de ESG? Olha, eu acho que assim, a gente consegue, tem várias coisas que a gente pode medir. Então, por exemplo, a gente pode medir quantos por cento dos nossos fornecedores tiveram um assessment, tiveram um questionário de avaliação ambiental. Então, eu quero cobrir tantos por cento do meu spend. A gente pode contar e contabilizar quanto de dinheiro eu gastei com empresas de diversidade ao longo do ano referente ao meu total. Eu posso colocar metas de quantos por cento dos meus projetos, dos meus bids, eles tiveram algum tipo de critério ambiental dentro da sua tomada de decisão. Mas esses são muitos indicadores internos. Mas tem um indicador, que eu acho que eu falei um pouco no começo, e que eu acho que eu queria discorrer um pouco mais, que é a questão de emissão de gás de efeito estufa. Né? Então, se você olha, as empresas todas têm metas lá, muitas delas são para 2050, de zerar, mas tem metas no meio do caminho, né? 2030, 2020, o que a gente vai fazer? 2020 já passou, mas 2030, 2035, 2040, como é que a gente vai evoluir na redução de pegada de carbono? Você só zera se você tiver uma cadeia toda comprada com você. Porque, de novo,
Se você vai para uma indústria química, por exemplo, 70, 80% das emissões dessa empresa, elas não são feitas diretamente pela empresa. Elas advêm dos fornecedores, do transporte, da extração da matéria-prima. Então, se você não tiver uma cadeia para trás, muito bem alinhada, você nunca chega no seu objetivo. Então, quando a gente fala de ESG, acho que hoje a mensuração de gás de efeito estufa talvez seja a meta mais latente quando a gente quer fazer uma publicação disso para fora, que a gente consegue comprovar. Né? Então, a área de compras influencia completamente nesse quesito. Bacana. E aí tem um ponto interessante, quando você fala basicamente da relação com fornecedores, obrigatoriamente você tem que ter uma estratégia para trabalhar e tratar com esses fornecedores, principalmente pela perspectiva de colaboração. E aí entra uma palavrinha mágica que hoje em dia nós estamos utilizando bastante e que eu muito aprecio, que é a transparência, né? Sim. Então, quais estratégias podem ser implementadas exatamente para promover essa transparência em supply chain, Léo? Olha, Bertalha, sem ser inocente, né, porque as relações comerciais são complexas, Claro. mas eu acho que uma coisa muito importante que a gente sempre trata na minha empresa atual, quando a gente fala com os fornecedores, a gente tem muito aberto, né, quais são as nossas metas, onde é que a gente quer chegar, e a gente tem deixado muito em evidência a questão da colaboração. Né? A gente vai muito menos por um approach de, olha, se você não fizer isso, eu paro de comprar de você, e muito mais um approach, cara, eu preciso que você faça isso para eu continuar comprando de você. Acho que a Uhum, semântica bacana. ajuda um pouco aí. Então, essa transparência de falar das suas metas, falar quais são os objetivos e mostrar para o mercado qual é o caminho que você está seguindo, te ajuda a escolher os melhores parceiros. Porque, assim, de novo, a jornada não é sozinho. Né? Para você chegar lá, você vai precisar de parceiros comerciais. Então, você tem que ser, de uma maneira, no limite do que a confidencialidade permite, ser transparente com as suas metas, os seus objetivos, para que seus fornecedores possam te suportar nessa jornada. Bacana. E eu vou aproveitar o ensejo aqui, Léo, e agradecer ao Antônio Marchiori, que nos conectou aqui para essa prosa fantástica que nós estamos tendo aqui. E para finalizar, uma preocupação que eu tenho, e todos nós temos, é exatamente a presença do stakeholder, ou seja, como é que ele entra nessa jogada toda, portanto, como e quais são as práticas de compras que podem ser ajustadas, Léo, para responder às mudanças nas expectativas dos stakeholders em relação ao tema de ESG. Olha, eu até fiz esses dias um treinamento sobre SG em compra, estava falando com o pessoal, e eu estava falando do, do conceito do capitalismo de stakeholder, né? E eu até brinquei, falei, gente, mudou bem na nossa vez, né? Assim, desde a Revolução Industrial era de um jeito, chegou bem na nossa vez de só produzir e não se importar com nada mais, as coisas mudaram, né? Agora a gente tem que se preocupar com o que o stakeholder acha, e o stakeholder pode ser a comunidade local, pode ser o cliente, pode ser, enfim, ou shareholder. Então, a gente tem que atender a todos esses públicos. E aí, eu acho que o stakeholder ele tem um papel fundamental, porque no final do dia ele quem compra, né? E eu tive um CEO que, uma das empresas que eu trabalhei, que ele sempre falava o seguinte: a gente tem que ter dois tipos de colaboradores na empresa, os que vendem, os que ajudam a vender. Então, meu amigo, se você não vende, se trate de ajudar a vender. E como é que a área de compras ajuda a vender? É fazendo compra com fornecedores que têm um custo competitivo, para a gente manter isso no final da linha, mas fornecedores sustentáveis, fornecedores que não vão acabar com a reputação da empresa no curto, médio ou longo prazo, fornecedores que vão manter o negócio saudável, fornecedores que vão não atrapalhar a dinâmica da comunidade que você está envolvido. Então, de novo, foi na nossa vez que mudou o mundo, mas que bom que mudou, porque a gente precisa desse mundo pelos próximos milhares de anos, temos 8 bilhões de pessoas para viver. Mas é isso, eu acho que a área de compras, essa escolha do fornecedor, ela tem que ser, sim, muito pensada para atender os anseios desses múltiplos stakeholders que estão influenciando nos nossos negócios. Fantástico, Léo, meu caro amigo, nós estamos chegando ao final aqui da nossa prosa, uma prosa com gostinho de quero mais, né? Léo, gratidão enorme pela sua presença aqui na Prosa Obrigado. Convertalha. Obrigado pelo convite, Bertalha, estamos à disposição. E, enfim, espero contatos. Adoro falar sobre o tema. Um abraço, viu? Obrigado. Bacana demais, meu amigo. Léo, ao infinito e além. Né? Um abraço virtual para você. E o que nós Outro. fazemos em vida, meu amigo, ecoa na eternidade. Lá do Gladiador. Tchau, tchau.